vocês podem ir iniciando e eu sigo em seguida. Começamos então. Boa noite, meninas. Obrigada por estarem aqui. Eu tô aqui com uma cara de quem tá morrendo, porque realmente eu tô tá com a labirintite hoje e eu tô que não consigo mexer minha cabeça muito rápido. Então vocês não liguem, tá? Com a cara aqui. Obrigada, Diogo, por ter aceitado essa proposta para vir nos trazer essas luzes que precisamos agora. Tá, então seja bem-vindo, fique bem à vontade e tenho certeza que vai ser bem legal, bem produtivo para gente, para nós todos aqui. Obrigada. Não, ótimo, pessoal. E eu queria começar, cada um. Eu conheço vocês, mas eu não conheço o negócio de vocês. E eu vou dar 90 segundos para cada uma de vocês se apresentar e principalmente apresentar o seu negócio. E depois a gente vai para outras situações. Mas agora é mais apresentar cada uma qual o seu próprio negócio. Deixa eu ver aqui. Janelise, quer começar? Vocês me escutam, pessoal? Escutamos, Diogo. É a Lúcia, tudo bom? Oi, Lúcia, tudo bom? Quer começar então, Tudo. Lúcia? Pode Começar. ser. A Jane deve ter ido Beleza. fazer água, esquentar água para o chimarrão. Boa, beleza. Então, eu sou Lúcia Machado, eu sou proprietária da Planalto Corretora de Seguros. Meu negócio é seguros, produtos financeiros, como consórcio, financiamentos, a gente também tem, mas seguros de todos os ramos. Então, quando você fala em seguros, normalmente você fala seguro de automóvel, né? O nosso não, nós temos todos os produtos envolvendo seguros. Seguro de vida, seguro de empresa, de responsabilidade civil, né? De E&O, que é para dirigentes de empresas. Então, tudo que você pensar em seguro é o meu negócio. Legal. Ótimo. Carla. Oi, então, meu nome é Carla Oliveira. Eu tô numa situação crítica, porque justo nesse momento eu resolvi de ressignificar, reestruturar toda a minha empresa. Era uma empresa de Legal. secretariado remoto. Tá Então, bom. estava partindo bem para o lado do secretariado, mas eu não estava feliz com isso, e então surgiu a ideia de fazer algo mais voltado para a gestão administrativa, para essa parte de mais administrativa mesmo, de organizar, né? Então, né, tá uma situação um pouco crítica, porque eu não sei se eu fiz certo em mudar as coisas agora, né? E como que eu vou seguir com essa mudança. Legal. Beleza, tranquilo. Vamos falar sobre isso. Legal. Betana. Eu achei que eu era café com leite, mas então tá. Não, vamos embora. Todo mundo. Hoje eu estou atuando como consultora de núcleos empresariais pela CIL. Eu também sou consultora de marketing e vendas, mas ultimamente eu tenho parado um pouco com os meus projetos, porque eu tenho me dedicado integralmente aos núcleos e também participo de alguns projetos voluntários aí. Legal. Beleza. Deixa eu ver quem mais está aqui. Marlene. Boa noite, Diogo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Marlene Pitidúlios, eu sou proprietária da Pado Alimentos. Tem um monte de coisas que se faz na Pádua, né? Não é como diz a Lúcia, fala em seguro, mas não é só uma coisa, né? Então, a Pádua é mais ou menos isso, né? Você tem lá café da padaria, você tem padaria, e de uns tempos para cá, alguns anos, também um restaurante. Então, eu me envolvo com bastante atividades e bastante coisa. Aí eu quero umas ideias novas, porque o momento está pedindo isso, né? Vamos mudar.
Legal. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Janelise, voltou? Arlete? Aqui. E a Arlete, aham. Tá bom. Pode falar então, Arlete. Tá, fala, Arlete. Oi, meu nome é Arlete Della Justina, eu sou proprietária da Eng Chocolates Caseiros e nosso trabalho é bem artesanal, é o estilo de chocolate de Gramado, assim, bem artesanal. A gente faz, assim, muito para empresas e é bem diferente. É isso. Legal, ótimo. Janelise. Bom, pessoal, boa noite. Hoje tô bem, né, com essa chuva, embora que foi um pouquinho repentina, né, e à tarde eu passei ali na frente do fórum, já estava, o cará já estava quase querendo sair da caixa, mas estava, pelo menos, eu acho que a questão da água resolveu, né? Então, eu trabalho no segmento de cargas fracionadas com a empresa Expresso São Miguel, atendo a região serrana. Legal. E sou vice-presidente da ACIL, VP regional, né, vice-presidente regional do SEMI, que é o Conselho Estadual da Mulher Empresária, também. E presidente da ALCAT, que é a Associação Lagiana de Cultura e Arte Tradicionalista. Ótimo, legal. Eu vi que entrou mais a Juliana. Boa noite, pessoal. Desculpa meu atraso aí, mas estamos firmes nesse dia com chuva. Legal. Me diz em 90 segundos, Juliana, qual o teu segmento de mercado? Então, trabalho com serviços, tenho imobiliária NS5 Imóveis. A gente trabalha tanto com venda, locação e avaliação judicial de imóveis. Já estamos há 10 anos aqui em Lages. Eu faço parte tanto do núcleo da mulher da CIL, sou delegada do Cresci, delegada também do Sindimóveis e diretora do Secov, que é Secretaria da Habitação. Então, a gente trabalha um pouquinho com cada parte para poder, enfim, alavancar a questão dos imóveis na cidade, né? Legal, ótimo. Então vamos lá. Agora vamos fazer uma outra rodada. E aí eu queria que cada uma de vocês me relatasse a principal dificuldade que vocês têm. 90 segundos, Lúcia. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje está na insegurança dos meus clientes, porque eles acabam não renovando ou não fazendo seguro, porque estão naquela, mas amanhã ou depois, como é que vai ser? Eu vou segurar um pouquinho, eu não vou renovar agora, vou deixar para depois, né? Então, é mais nessa incerteza, nessa insegurança que eles estão. Isso está acontecendo com todos os... Isso está acontecendo com todas as verticais de seguro, não? Não. Na verdade, assim, são alguns clientes, né? Então, a gente, em março, teve a nossa maior queda, onde a gente perdeu em torno de 40% do nosso faturamento, que foi muita coisa. Abril, a gente já deu uma melhorada, né? Maio também, mas, assim... esse mês, por exemplo, começo do mês, eu perdi 5 renovações minhas, né? Então, isso eu estou falando só da minha carteira, porque eu tenho mais o meu irmão, que é meu sócio, e mais 5 funcionários no comercial. Então, analisando a minha carteira, 5 negócios é muita coisa para começo de junho, né? Mas consegui alguma coisinha nova, não na base dos que eu tinha, né? Mas tá indo, assim. Mas eu percebo assim, essa insegurança. Entendi. Qual é o principal vertical de seguros hoje? Automóvel. O cliente entra na corretora pelo automóvel, né? 90%.
o que deveria ser o Vida, por exemplo, porque hoje, se falando do Covid, todo mundo diz assim, e se acontecer comigo, o que eu vou, né, deixar para alguém, ou então o que eu vou poder sanar das minhas dívidas, porque quando você fala em seguro de vida, você não fala apenas assim, a gente tem aquela brincadeirinha, né, deixar o marido rico, né, ou a esposa rica e comprar outro marido, mas não. É justamente o quê? É a análise financeira que a gente tem que fazer do seguro de vida, né? Como é que essa família vai se reestruturar? Porque a gente sabe que uma família, quando perde, principalmente aquele vetor que é o financeiro da casa, demora de 5 a 6 anos para se reestruturar. E as pessoas esquecem disso, né? E isso é que é o mais importante hoje quando você fala em seguro de vida, né? Pensar nesse lado. Então, assim, a gente tem tentado, procurado, mostrado para o cliente, né? Principalmente agora com o Covid, porque as companhias estão cobrindo o Covid, porque pelas condições gerais, teoricamente, estariam exclusos as pandemias. Mas, em decorrência dessa pandemia, todas as companhias, junto com a FENACOR, que é a Federação dos Corretores, e com a FENASEG também, eles mudaram isso. Então, hoje cobre Covid, todos os seguros, né? Entendi. Tá, legal, show. Carla, nessa tua mudança de secretaria do Executivo para gestão administrativa, vamos ser bem ao ponto aqui. Como era a tua carteira de clientes antes e o que aconteceu em percentual nessa mudança? Então, a minha carteira era voltada para as atividades secretariais mesmo. Era bem direcionada. E aí era profissional liberal, advogado, nutricionista, fisioterapeuta, né? Fora daqui, como eu atendia remoto, então, né? Eu perdi agora a maioria dos meus clientes estavam concentrados em São Paulo, eu perdi cerca de 60% dos meus clientes agora nessa pandemia. E daí o porquê da mudança é porque realmente eu levei a empresa, eu comecei com a proposta de secretariado remoto e segui essa risca, só que eu senti que as coisas estavam evoluindo e isso não estava mais me deixando feliz, sabe? Estava faltando alguma coisa, né? Então, por isso que eu resolvi de fazer essa transição agora. E daí a minha maior preocupação agora é como que eu vou colocar isso para o mercado, né? Beleza. Betana, qual que é a tua principal dificuldade hoje dentro dos núcleos e, enfim, na tua situação atual? A dificuldade maior é trazer as pessoas para esse novo normal, assim, se adaptar reuniões online, a ter que sair da caixa, entrar realmente em novas soluções. Acho que já passou um pouquinho a fase do luto, né? A gente já está na fase da adaptação, mas parece que o lagiano tem um pouco mais daquela tendência de ficar ainda naquela primeira fase, né? Mas a minha maior dificuldade realmente é tentar trazer essa nova realidade para dentro dos núcleos. Mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho aí, mas ainda é a maior dificuldade. Legal, ótimo. Marlene, você tá aí? Tá. Qual tem sido a sua maior dificuldade? Qual foi a queda de público lá na loja? Assim, ó, eu no primeiro dia ali, eu acabei fechando. Nós não precisávamos ter fechado. Só um pouquinho, vou ter que baixar. Tranquilo. Eu tô na casa da minha mãe, deixa eu só baixar ela tá vendo televisão. Mas, assim, o que aconteceu? O que aconteceu, assim, foi um choque, né? Eu fechei tudo. Eu fiquei 21 dias com o estabelecimento fechado. Aí a queda foi grande, né? Zerou. Fiquei 20 e poucos dias sem faturamento. Quando reabri, foi bem lento daí, né?
Aí, nesse período, eu já havia demitido pessoas, eu tive que me reestruturar bastante para ir para frente, né? E é bem lento, assim, está bem lento, mas ele vem voltando o movimento, as pessoas estão voltando, mas as pessoas têm muito medo ainda. Eu percebo isso. Assim como tem aquele que chega lá sem máscara que você tem que mandar de volta, tem muitas pessoas com muito medo, que obedecem à distância, que chegam lá, querem a luva, porque a gente começou com o almoço também. Mas assim, março foi do dia 18 ao dia 31. Abril, a minha queda foi... Eu fiquei com 30% do movimento. Maio, o mês de maio, eu fechei já com um pouquinho acima dos 50%. Então, ele vem crescendo. A minha preocupação é, isto vai melhorar ou eu tenho que mudar? Esse cliente, vamos chegar lá. Ele vai voltar? Sim. Ou ele não vai voltar? Eu tinha também muitas empresas que eu servia. Eu servia os coffee da Klabin, a Klabin parou, tudo, totalmente, zerou, eles não têm mais, né? Sim. Então, era um cliente que eu tinha um faturamento muito bacana com eles. E outras empresas também que não servem mais coffee, não servem mais esse tipo de alimento. Então, eu preciso mudar, mas eu ainda não achei o caminho. Legal. Tranquilo. Arlete, e nos teus chocolates? Oi. Assim, ó, no meu caso foi assim bem complicado porque pegou bem na Páscoa, né, que é o meu maior faturamento do ano, assim. Então, acho que nós ficamos também 20 e poucos dias fechados, sem trabalhar, e abriu na última semana, parece que na quinta-feira, antes da última semana, abriu. Daí a gente vendeu, mas assim, foi vendido 40% do que eu vendo normal numa Páscoa, né? Assim, e daí, de lá para cá, nós tinha muitos lugares que a gente vende fora, assim, que no Tés Fazenda, tem vários pontos de chocolate que nós vendemos. Como a minha loja não fica muito no centro, fica mais aqui no Coral, aqui na Fausta Ratti, que perto da Translaje, tem muito público, não tem muito movimento, mas a gente vende nos pontos, né? Mas claro que diminuiu bastante as vendas, porque eu até entendo por causa da situação, as pessoas não estão saindo, não estão indo nos almoçar, não estão indo sair, daí eles não têm como comprar, né, nossos chocolates. E também estão segurando, né? Mas sim, mas eu assim até não posso me queixar, porque a gente assim, a gente não paga aluguel, o móvel é nosso, então somos só eu e meu marido, então a gente está tranquilo nesse caso, sabe? Mas claro que a gente, meu problema é ter mais vendas, é esse. Como eu trabalho com coisas personalizadas, né, para empresas assim, então eu queria ver se eu conseguia vender mais para que nem eu fiz esses tempos para Sicoob, personalizado. Então é essa linha que eu gostaria de fazer mais, entendeu? De vender mais. Seria isso. Legal. Deixa eu botar aqui. Legal. Janelise, como tá lá no Expresso? Bom, nós ficamos fechados não, aqui em Lages nós demos férias coletivas para os nossos funcionários do dia 23 ao dia 7 de abril, né, 23 de março a 7 de abril. Nesse período nós continuamos trabalhando, mas em toda a nossa rede, que são 140 unidades, nós emitimos, em média, 34 mil conhecimentos de frete por dia. E nesse período baixou para 3 mil. Nossa. Então, então, assim, os caminhões estavam na estrada, nós continuávamos fazendo entregas, porque nós tínhamos que atender as farmácias, os supermercados, laboratórios e hospitais.
né? Mas a queda realmente foi bem drástica. Mas a partir do momento que nós retornamos ali com toda a equipe, né, no dia 7 de abril, dia 8 de abril, o movimento ele foi gradativamente melhorando dia a dia. E o mês de maio, surpreendentemente, foi o melhor mês de maio dos últimos 5 anos. Então, que bom. Recuperou o que tinha... E você acredita que essa é uma tendência no segmento? Eu acho, sinceramente, que o transporte ele vai se manter em função de muitas pessoas terem aprendido a usar a internet. Sabe? Muito embora eu ache errado e eu procure comprar no comércio local e fazer, né, com que as pessoas se conscientizem e comprem aqui, mas a demanda por compra de produtos na internet cresceu muito. E isso também reflete no transporte, né? Sim, sem dúvida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas beleza. Beleza. Juliana, como é que tem sido? Então, vamos lá. Na verdade, assim, março e abril foi como se um baque, assim, eu acho que o pessoal, porque estava muito nas casas, a locação diminuiu, tivemos uma inadimplência um pouco alta ali no mês de abril, aí eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado no início. Só que, assim, maio e até hoje, as pessoas nunca deram tanto valor aos imóveis, né, a casa propriamente. Então, Sim. o pessoal está trocando de imóvel, porque às vezes pensava, eu estou pagando um valor X de locação e poderia pagar isso numa casa que é maior. Teve clientes que a gente estava atendendo, teve um específico que ele me ligou, Juliana, vai que eu posso morrer com esse coronavírus e não compro a casa dos meus sonhos. Então, é bem legal, assim, porque o pessoal, essa semana, 2 locatárias nossas acabaram comprando uma casa, porque fizeram o cálculo e viram que a locação poderia dar o imóvel próprio. Então, assim, maio foi bem bom, junho está sendo melhor ainda, porque eu acho que as pessoas estão... que eu te falei, nunca deram dando valor à casa como agora, né? E a minha maior dificuldade hoje está sendo a questão de funcionários, porque no mês de novembro a gente acabou desligando, nós tínhamos 4 corretores, a gente acabou desligando para trabalhar mais só eu e meu marido como autônomo na questão de corretagem. Aumentaram as avaliações, porque o pessoal está querendo, de repente, vender mais, girar ou alienar para pegar valores, a avaliação cresceu, e a busca por locação, por venda, e agora a gente não está tendo público para tanto responder as mensagens que vêm pela internet, WhatsApp, então às vezes o retorno está sendo um pouquinho mais demorado, e isso acaba que às vezes o cliente liga ou manda uma mensagem que ele quer ver aquele imóvel X, e só que ele mandou para mim e também mandou para o meu concorrente, né? E às vezes por esse tempo, essa falha no tempo, a gente acaba perdendo venda, perdendo locação, mas assim, graças a Deus as vendas e locações estão até triplicou acesso no site, então que nós tínhamos nos meses anteriores, só que essa dificuldade que a gente está tendo hoje é a questão de funcionários mesmo, e a própria gestão do tempo. Colaborador. Entendi. Legal. Não, beleza. Tranquilo. Eu vi que a Nara entrou. Nara, tudo bem? Deve ter saído. Eu vi que a Cristina entrou também. Tudo bom, Cristina? Oi, Diogo, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem? Tudo tranquilo. Vou entrar aqui e aprender um pouquinho contigo aí com as meninas, né? Que nada, eu aprendo com vocês. Legal. Oi, meninas, Cris, tudo bem? fala pra mim. Oi, Diogo, Fala pode pra falar. mim.
vamos lá, fala para mim o segmento de mercado que você está, quais foram os principais problemas relacionados a esse impacto do corona. Você sabe que eu trabalho na Transul, né? Nós ficamos 80 e poucos dias totalmente fechado, né? Voltamos ontem. Voltamos ontem com trabalho parcial, né? E cheio de problemas, cheio de protocolos para seguir. Com esse problema aí de teste que foi realizado, que parte deu positivo, e quando foi feita a contraprova, deu negativo no laboratório particular, né? Dentro daqueles todos lá, nosso pessoal estava em parte nesse número ali, né? Então, são dificuldades, né? São coisas que a gente tem que ir superando aí, né? E na universidade, a gente está trabalhando virtualmente, pelo Meet, né? E fazendo todas as defesas, inclusive, que é um período grande de muitas defesas de mestrado. Então, mas isso a gente conseguiu avançar, e estamos caminhando normalmente, assim. Claro, numa modalidade diferente, né? Mas a gente está dando encaminhamento. Mas a Transul, realmente, ela teve um impacto muito grande nesse momento. Não sei se era isso que você Pra queria frente, responder. Isso, é isso. Para frente, o que você imagina como Transul? Nós estamos, assim, com uma expectativa bem complicada, né, no seguinte sentido. Desde o começo, né, o governo do estado e todos os lugares aí falam que o ambiente do transporte urbano é um ambiente de risco muito grande para contaminação, né, tá? Para você multiplicar aí o vírus, né? E aí a gente, internamente, dentro da empresa, a gente discute muito essa questão. Aí as pessoas, né, a partir do momento que abriu o comércio, por exemplo, as pessoas andavam de Uber, né, 3 pessoas, às vezes 4 pessoas dentro do Uber, também tinha essas vans, né, que eram contratadas por essas empresas, e as vans não abrem janela, então há uma discussão muito grande, né, onde o transporte urbano é muito impactado, muito vigiado, vamos dizer assim, né? A gente sabe dos riscos, sim, né? A direção da empresa tem tomado, a gente já estava com todos os apetrechos, vamos dizer assim, de higienização, já tudo pronto, que a expectativa era ter voltado dia 1º de junho, né? Mas não voltamos só agora. E estamos tentando nos adaptar aí com essa nova situação, né? Sabemos que o retorno do número de passageiros, que já vinha reduzindo normalmente, já há alguns anos, para reconquistar novamente o retorno dessas pessoas para o transporte, aqueles poucos que já andavam, né, que a gente está sentindo falta ainda, a gente sabe que vai ter um desafio muito grande para eles retornarem, então, para dentro do ônibus, né? Justamente por outras modalidades de transporte que existem, e também, principalmente, pelo medo das pessoas, né? Uma dúvida mais técnica, Cris. Vocês têm a possibilidade de estruturar outros modais de transporte? Essa é a pergunta número 1. Vocês têm a possibilidade de agregar serviço além do transporte público? Essa é a segunda pergunta. Ou agregar, a gente tem um contrato de concessão da prefeitura, né? E nesse contrato está delimitado o transporte urbano. Agora, o tamanho do ônibus pode ser de 13 metros, 11 metros, micro, como a gente fez um teste aí um tempo atrás, né? Mas o modelo de serviço não pode mudar. Aí teria que ter outro... Eu poderia colocar um banco da família dentro do transporte público, prestando serviço lá dentro? Como assim? Não entendi. Eu poderia colocar um serviço como um banco da família ali dentro, ou um atendimento da Caixa, ou atendimento do Sebrae dentro do transporte público, e vocês monetizarem com isso? Não. Eu acho que sim, desde que haja uma conversa com a prefeitura, né, com o poder concedente,
poderia agregar outros, poderia até agregar, né? Mas teria que ser tudo combinado com o poder concedente. Com relação à primeira, Vamos falar mais. A primeira pergunta, qual que era mesmo? Se vocês podem agregar outros modais, que não só o ônibus propriamente. Ah, sim. Até uns bons anos atrás, dentro do planejamento da empresa, se pensou em colocar um micro-ônibus, né? Um ônibus pequeno, sim, carro pequeno, carro particular, esses pequenos assim, a princípio não pode, dentro do que a gente diz, porque quando fala em transporte público, né, ele não pode ser sintetizado ou fechado num carro pequeno. Poderia ser um micro, uma van, né? Isso até poderia ser, porque você sabe que existe a concessão do transporte escolar, que a modalidade é diferente, né? A gente não pode invadir a área deles também, assim como eles invadir a nossa, né? Então, cada um tem a sua concessão para atuar em determinado tipo de serviço. Então, até um micro-ônibus a gente pode. Beleza. Tá bom. Nara, tá aí de volta? Não. Nara? Tudo bem. Depois, quando ela voltar, beleza. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês para mexer um pouco com a cabeça de vocês e depois a gente volta entendendo um pouco mais o comportamento de consumo. Me avisem se vocês estiverem olhando a minha página. Enxergam? Sim. Beleza. Tá bom. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Estão enxergando, né? Então, eu vou falar bem rápido sobre criatividade na modelagem de negócio. O grande ponto que aconteceu agora ela pode ser resumida como uma mudança brusca de comportamento de consumo de uma grande parte da população. Muito do que aconteceu, ela não foi uma mudança brusca, um 360, mas a gente que trabalha com inovação tem falado muito por uma aceleração de um processo que já estava para acontecer. Então, basicamente, o que tem acontecido nesse meio tempo é que se passaram 10 anos em 3 meses. E vários segmentos de mercado que já estavam indo para uma situação mais confortável, acelerou, e quem estava em outros segmentos que passariam por dificuldades mais para frente, o processo acelerou. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Vocês me conhecem, eu tenho trabalhado agora muito com desenvolvimento de novos negócios. Eu saí da Glóbulo em fevereiro desse ano e abri uma empresa de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Hoje eu estou trabalhando com 4, 5 projetos distintos, em segmentos completamente diferentes. Eu estou com esse desenvolvimento, eu estou com análise de incêndios por satélite, sanidade florestal por satélite, saúde mental, e um outro de arquitetura digital, enfim, e todos eles aproveitando essa nova situação desse novo normal. E eu acabo sendo eu considero como um nômade empresarial, porque há 5 anos eu já trabalho nada semelhante, Betânia, tudo segmento de mercado completamente distinto. Mas isso é uma coisa que eu acabei aprendendo na Glóbulo. Não adianta eu ter todos os ovos numa mesma cesta, porque eu não posso passar por qualquer dificuldade num segmento de mercado e depender de todas as minhas fichas desse segmento de mercado. Então, por isso que eu fui muito focado nessas diferentes mercados. Então, por exemplo,
Quando deu em março a questão do ápice do medo, todas as negociações de sanidade florestal e incêndio que eu estava tendo no Brasil e no exterior, eu tinha que ir a Portugal em abril e eu não pude ir. Então eu perdi uma negociação gigantesca com Portugal, adiei, na verdade, mas imagina, se eu tivesse só essa empresa, eu estaria 100% perdido. Ao mesmo tempo, a original acabou tendo bastante projetos e outros projetos aceleraram, como o de saúde mental agora está extremamente necessário para a situação atual, e o de arquitetura parou também. Então, esse é o grande ponto. Uma das lições que eu aprendi antes de acontecer o Covid é que eu não posso ter tudo numa mesma cesta. E outro ponto que me facilitou muito é que eu já trabalho em home office há 5 anos já. Então, eu vou falar que o Covid, por pior que seja, num ponto que é essa questão de não ter mais a necessidade do presencial, da reunião presencial, isso me facilitou bastante. Semana passada eu passei por um processo de aceleração da Estônia. O fuso acabou comigo, tudo bem, a gente começava às 3 horas da manhã o processo, mas imagina, eu participei de um processo de aceleração da Estônia, com várias empresas da Estônia, da Finlândia, da Suécia, de Londres, sem a necessidade de estar lá presente. E eu queria falar um pouco sobre criatividade, porque esse é o grande diferencial do que vocês vão poder trazer para o negócio de vocês mais para frente. E criatividade, eu sempre acredito que ela é coletiva, ela faz parte desse processo de um todo, de todos os colaboradores trazendo um processo em conjunto. A soma das diferentes opiniões é o que vai trazer esse tipo de criatividade. Esse é um exemplo muito interessante de uma banda que utiliza o próprio público como coral, e o resultado é sensacional, e essa é a coletividade que traz o espetáculo. Mas a criatividade também é individual. Então Van Gogh, na sua doideira lá, ele tinha essa questão de criatividade, o Steve Jobs, o Elon Musk agora, enfim, todos eles têm uma criatividade individual absurda. Criatividade é experiência, e como mudou isso hoje, né? Então, antes você tinha necessidade de uma experiência presencial, e agora você tem que começar a pensar numa experiência virtual para que... Deixa eu só pegar que caiu aqui. Como você tem que pensar numa experiência virtual, e essa experiência virtual ela é tão ou mais importante do que a presencial. Isso daqui é uma experiência que vai pelo menos acabar pelo próximo um ano e meio, talvez. A gente não vai encontrar esse tipo de experiência. Então, como transformar esse tipo de experiência como o Galo da Madrugada em um ambiente virtual? Existe um evento chamado Burning Man nos Estados Unidos, que vai ser todo digital. O maior evento de aglomeração de pessoas dos últimos anos foi online dentro de um videogame. Ele juntou 12 milhões de pessoas. Então é para assistir um show. Então, como eu coloco 12 milhões de pessoas no mesmo ambiente assistindo uma única pessoa num show virtual, essa é o que a gente está trazendo para frente. Foi um evento dentro do Fortnite, Betana. Depois você procura lá, um show dentro do jogo Fortnite. Teve 12 milhões de pessoas assistindo. Mas a criatividade também é inocência. Como eu quebro tudo isso que eu tinha como concepção de modelagem de negócio e desapego disso e vou para repaginar. A Betana comentou muito bem sobre a questão da negação. A gente precisa parar de negar, parar de pensar que vai voltar tudo ao normal. Não vai voltar tudo ao normal.
o que vai acontecer é que as coisas vão mudar. Então, por exemplo, vocês falaram sobre imobiliária. Pô, imobiliária bombando. Isso não é que está voltando ao que era. Mudou. Hoje a concepção de imobiliária mudou. É outra realidade. Então, aquilo que a gente viveu há 4 meses atrás, a gente pode esquecer, e quanto mais rápido a gente entender que isso passou, que virou passado, mais fácil a gente vai entender. Então, por exemplo, foi feito um teste com NASA, e normalmente quando se fala teste em NASA é mentira, mas esse aqui é verdade. E foi feito um teste com pessoas de 5 anos de idade para resolução de problema. 98% das crianças faziam a resolução de problema uma vez diferente da outra. Com 10 anos de idade, 30%, 15 anos, e os adultos, só 2% fazem uma coisa diferente, completamente nova, para aquele problema que ele já conhece. Então, essa é uma característica muito interessante das crianças, que é uma mente sempre aberta. Como é que eu posso fazer totalmente diferente e não voltar para a normalidade? A criatividade é processo, então, passo a passo do criativo. Eu sempre acreditei que criatividade é processo. Então, por exemplo, um Toy Story, ele é um processo. Ele é um processo de desenvolvimento de software que chegou no final e chegou no Toy Story, é sensacional, é excelente, mas ele é um processo de construção. Mas a criatividade é caos também. E essa, para mim, é a maior doideira da criatividade, e o motivo da gente poder estar aqui é porque é a partir do caos que a gente cria algo. Não sei se vocês conhecem a história do Parmigiano Reggiano na Itália. Há uns bons anos atrás, houve um terremoto na Emília-Romana e todos os queijos da Emília-Romana, eles sofreram muito. Então, por exemplo, cada roda de queijo desse são algumas dezenas são alguns milhares de euros. E imagina que cada uma dessas rodas caiu, quebrou e perdeu seu valor. Então, imagina que uma região inteira que fatura 10 bilhões de reais com esses queijos que vocês estão vendo, sofreu um terremoto absurdo. E aí um cara chamado Máximo Bottura, ele é um chefe bem renomado. O restaurante dele foi considerado o melhor restaurante do mundo uns anos atrás. E ele criou uma receita chamada cacio e pepe. E o mundo todo fez um evento no mesmo dia, fornecendo alimentação em cacio e pepe para os seus clientes. E ele conseguiu vender todas as rodelas de Parmigiano Reggiano que tinham quebrado. Então, do caos, do terremoto, ele conseguiu colocar uma região toda no mapa mundial da alimentação. E aí, quando a gente fala sobre um processo criativo de concepção de novos negócios, a gente primeiro tem que entender a percepção do problema, e a percepção do problema, ela é diferente hoje do que ela era 4 meses atrás. Então, vocês não têm mais que pensar que solucionavam um problema X. Agora vocês têm que pensar que vocês solucionam outro problema. Então, por exemplo, foi comentado ali comigo da Marlene, que vendia alimentos lá para Klabin, e eles pararam de ter o coffee break. Esse problema de não ter o coffee break, ele simplesmente finalizou. Então eu não tenho mais hoje coffee break. Eu tenho que pensar em outros problemas. Será que o problema não está na alimentação caseira, na alimentação de casa, num bom pão? Por exemplo, aqui em Bom Retiro, eu tenho que ir direto na padaria para comprar pão novo, porque nenhuma entrega, nenhuma faz serviço de nenhum tem kit, nenhuma padaria tem um kit que eu possa comprar de um lanche da tarde ou algo assim que eu possa receber. Essa é uma excelente oportunidade. No segundo, o entendimento. A gente precisa ir para cima de um entendimento de cenário. Então, qual é o novo cenário que a gente está entrando? Não vão na linha do novo normal. Eu acho que o novo normal é falhando a ligação, a voz, Diogo, para vocês também, meninas?
Estão me Pra mim ouvindo? tá falhando também. Para mim tava normal. Ah, é? E agora, melhorou ou não? Melhorou. Melhorou? Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu... 2 segundinhos, pessoal. Deixa eu só ver se eu melhoro aqui a conexão. Me dá um segundinho aqui que eu já vou voltar. Betana, tá me escutando? Ok. Eu tô te Alguém- escutando normal. Beleza. Então, beleza, show. Que agora eu tô conectado só do meu computador, aí otimiza a internet. Me avisem se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela? Eu não tô enxergando, não. Não. Pessoal? Eu não Me tô avisa vendo, não, se Diogo. foi já. Agora sim. Agora ok. Estão me vendo ou não? Estão me vendo? Tudo certo agora. Beleza, show. Eu estou. Então esse novo cenário, ele traz todas essas situações que são necessárias a gente se adequar e fazer esse novo mapeamento. E a partir do entendimento dessa geração de ideias, desse entendimento de cenário, a gente começa a gerar ideias e gerar hipóteses. Então, que tipo de situações a gente pode realizar a partir dessa nova realidade, a partir desse novo comportamento? E aí a gente tem que fazer testes e validações. Não adianta a gente pensar, eu vou esperar voltar ao normal, ou se tivesse como antes. Não, a gente precisa fazer testes e validações. Então, no mínimo, cada uma de vocês tem que pensar 2 ou 3 alternativas de derivação de negócio e ir para a rua fazer os testes. Então, se eu não estou tendo mais a quantidade de pessoas que eu estava tendo na minha loja, como eu estava tendo há 4 meses atrás, eu tenho que testar 2, 3 modelagens diferentes. Vai ser teleentrega, a venda de seguros, como que eu vou fazer para vender seguros de vida para as pessoas, como eu posso ir para outros segmentos de mercado, seguros contra proteção. Então, por exemplo, se está aumentando o volume de venda de novas propriedades, se as pessoas estão indo para novas casas,
Será que elas, passando mais tempo em casa, elas não gostariam de se sentir mais seguras com um seguro proteção financeira, um seguro contra incêndio ou algo assim? Então, como eu mudo a minha carteira, que antes estava muito relacionada a carros, e agora eu começo a ir para outros mercados? Então, só que isso são testes, não vai ser... Eu sempre gosto de uma frase que é saia do edifício, sabe? Saia do prédio, vai para a rua testar. Então, como eu posso fazer esses testes e validações? E uma vez que eu faço esses testes e selecione a melhor ideia, eu vou lá e aplico essa nova ideia selecionada. Muito se fala sobre modelos de negócio, e modelos de negócio se baseiam em percepções racionais e emocionais. Racionais é que tem muita gente fazendo remédio para doenças que não existem, e eu altero essa frase agora para remédios para doenças que não existem mais. Então, tem alguns modelos de negócio que eles acabaram, ou eles vão acabar. Então, por exemplo, cinema. Cinema é um modelo de negócio que ele vai voltar daqui uns bons anos, e se bobear ele não volta mais, porque ele talvez não tenha fôlego para voltar. Então o cinema ele vai estar muito mais relacionado a algo do meu passado, de um evento, do que o dia a dia. Uma nova forma de se fazer algo leva 60 dias para fazer. Hoje é Netflix, é HBO, é Amazon Prime. Para que eu vou no cinema se eu tenho isso tendo acesso? Hoje, por exemplo, os novos desenhos eles estão sendo lançados direto no streaming. Então eu não tenho mais a necessidade do cinema. Como é que o cinema vai se repensar? Ele precisa ser outra coisa completamente diferente. E aí, tudo está relacionado aos problemas. Então, qual é o novo problema dos clientes de vocês? Não é o antigo problema, é o novo problema. Então, a Klabin, ela não quer mais aquela situação do coffee break. Ela não tem mais esse problema porque ela tem pouquíssimas pessoas dentro do seu ambiente, e mesmo as pessoas que estão dentro do ambiente hoje têm distanciamento, elas não têm mais a questão do social dentro da empresa. Então, como eu desmembro isso para outras modelagens? E vocês têm que entender mais o comportamento de consumo e não pensar isso como IBGE. Tratem personas, pensem num novo cliente de vocês, pensem numa nova pessoa e comecem a elencar as dores que essa pessoa tem nessa nova realidade e as situações que ela gostaria de chegar com essa nova realidade. Então, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela fala, o que ela faz, tudo isso vocês precisam colocar no papel e entender esse novo comportamento, porque o que vocês conheciam do mercado de vocês até agora, esse mês, tudo mudou, e vocês precisam entender esses novos pensamentos. Dores, foquem nas dores. Quais são as novas dores das pessoas? Então, é dificuldade... É uma insegurança, por exemplo, a questão do administrativo, do secretariado passando para a gestão. Hoje você pode atender qualquer empresa do Brasil, você pode atender uma empresa de Manaus para essa questão da gestão administrativa. O crescimento do número de MEIs está monstruoso. Por que o MEI ele não vai contratar um colaborador para estruturar a parte administrativa dele? Ele vai precisar de uma pessoa terceira. Então, como eu posso utilizar pessoas em home office, à distância, para estruturar a minha situação? Então, por exemplo, eu gosto muito de cruzar dados aqui, cruzar experiências. Daqui a pouco eu vou fazer isso, mas talvez vocês não estejam percebendo, mas a solução de um problema de uma é a solução do problema da outra. Então, a gente pode falar mais sobre isso. Ganhos também, pesquisas e tendências. Eu vou mandar um material para vocês sobre pesquisa, como eu faço uma pesquisa e uma tendência, como eu posso pesquisar novos comportamentos. Eu acho que vale muito a pena vocês gastarem um tempo na internet para fazer esse tipo de pesquisa, porque isso vai fazer toda a diferença para o negócio de vocês.
e uma proposta de valor nova. Então, eu preciso mudar o meu modelo de negócio e eu preciso propor novas situações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E trazer um pouco mais de emocional, não é só mais a racionalidade da estrutura de negócio. Eu começo a ter que ter propósito na minha empresa. As empresas estritamente racionais, elas morreram nesses últimos tempos, e aquelas que têm propósito, aquelas que são emocionalmente ligadas aos seus consumidores, essas sim foram para frente. Então, racional, mas emocional, eu tenho uma marca, eu tenho um negócio. Então, marca é saber fazer essa promessa certa, entregar e ganhar, assim, o direito de fazer novas promessas. E para isso, eu trabalho em cima de uma jornada de usuário, e vocês precisam redesenhar a jornada do usuário de vocês. Então, como eu posso criar esse novo produto, e esse novo produto ele está desconhecido para o mercado, que ações eu posso fazer para chegar nesse novo cliente? Será que é uma presença digital? Será que é relacionamentos? Será que é parcerias? Seria muito interessante, até a Betana fica como uma dica para o próximo trabalho, a estruturação de um processo de canais, uma estruturação de processos de parcerias, trazer algumas pessoas relacionadas a isso, pelo menos para dar uma estruturação. Hoje, vocês precisam estar muito mais horizontais do que estavam antigamente. Cada uma antigamente, toda empresa pensava muito em si, e hoje, se você não tiver parceria, se você não crescer junto de outras empresas, você não sai mais a mercado. Vocês vão enfrentar a rejeição desse novo produto, até de vocês mesmo. Vocês não vão acreditar nesse novo produto, mas vocês precisam transpor essa barreira com experimentação, com relacionamento, com ligações e afins. E as pessoas vão ter mais familiaridade com esse novo produto, depois elas vão ter a preferência desse novo produto e idealizar esse novo produto como o novo produto que ela precisa. Então, o Zoom passou por isso agora. Então, ninguém usava o Zoom, todo mundo achava isso horrível, falavam que tinha problema de segurança, e hoje praticamente todas as reuniões que eu participo são reuniões pelo Zoom, pelo Meet, reuniões digitais. Então, eu mudo isso e hoje idealizo. Eu não consigo mais pensar numa noite como essa, eu ia a Lages, pegar 2 horas de carro e voltar para me reunir com vocês. Eu acho sensacional, mas eu acho que para a gente se reunir, a gente poderia estar se reunindo para um churrasco ou coisa assim, coisas relacionadas a trabalho. Tá, a facilidade hoje da gente estar próximo e estar realmente produtivo é sensacional. E vocês têm que entender os processos de ruptura, são os clientes que não existem mais, e vocês precisam deixar eles irem, porque de fato eles não têm mais sentido nessa nova realidade. Existem alguns modelos de negócio que foram pioneiros, a Apple, o Netflix, o Uber, mas até esses modelos, eles têm um ciclo de vida e eles estão caindo já. Então, a Apple está despencando na preferência dos chineses, então hoje os produtos chineses estão infinitamente melhores e mais baratos do que Apple e Samsung. Netflix, ele teve uma perca muito grande de mercado, agora ganhou um pouco, mas mesmo assim está enfrentando um volume monstruoso de concorrentes, então até mesmo quem está surfando na onda do Covid está enfrentando problemas. E o Uber mesmo foi impactado diretamente por essa situação, está demitindo 30% dos colaboradores, então até quem foi pioneiro há 3 anos atrás está tendo que mudar. Então, a Cris, por exemplo, comentou sobre o transporte está perdendo pessoas para o Uber. Agora até o Uber está perdendo pessoas para não locomoção, sabe? Então, talvez o teu principal concorrente hoje não é nem o Uber, talvez o teu principal concorrente hoje é a não locomoção. Então, como a gente pode começar a pensar sobre isso?
várias situações relacionadas ao Uber. Deixa eu só ver que alguém tem mandado alguma coisa aqui, eu já olho. Mas a gente tem modelos de negócios mais inovadores. Por exemplo, essa empresa chamada StockX, ela revende tênis que a pessoa compra o tênis e depois revende. E alguns tênis têm uma dificuldade monstruosa para se achar. E você vê, existem tênis sendo vendidos por $28 mil pela dificuldade de se encontrar um tênis como esse. E aí você acaba virando chama estoque ou ação. Então, o tênis como uma ação que vai se valorizando ao longo do tempo. O Quinto Andar, o Loft também é uma outra empresa relacionada à imobiliária, se tornou um unicórnio com só 16 meses de vida. O Quinto Andar também está alucinante e surfando essa onda das pessoas quererem ter um estabelecimento melhor. A própria moradia vai mudar. Então, por exemplo, eu hoje estou num apartamento aqui que não tem nenhum processo de isolamento acústico. Isso para mim é horrível, porque eu tô com um bebê um bebê novo em casa, ele está acordado aqui, mas é horrível para mim. Eu tenho que ficar isolado num cantinho para poder falar, porque as novas habitações não podem ter um ambiente relacionado ao escritório que eu possa berrar aqui e falar tudo que eu preciso falar sem a dificuldade do som. Então a própria questão imobiliária está mudando. O loop é outro processo interessantíssimo. Então, ao invés de eu ter que ir direto para o supermercado fazer compras e compras e compras, eu tenho uma lista de compras que é muito similar, semanalmente ou quinzenalmente. Então, o loop ele veio para trazer trazer de volta o vendedor de leite. Eu ali quinzenalmente eu recebo o meu do leite, do queijo, do iogurte, e aí eu abasteço e só troco o meu refil. Quanto mais eu compro, menos eu gasto com transporte. Então o Loop é uma excelente ferramenta. E o SpaceX, que vocês devem ter visto agora, final de semana também, colocando os caras no espaço, e não é só a questão de colocar no espaço, é a questão de transporte mesmo. Eu não vou querer passar 14 horas dentro do avião com possibilidade de pegar qualquer tipo de doença, enquanto isso eu posso viajar de qualquer cidade para qualquer cidade em no máximo 1 hora. Então é esse tipo de viagem que eu vou querer ter. E também o WeChat, eu não vou entrar aqui, mas a nova forma de comercialização vai estar dentro de aplicativos. Então, pessoal, criatividade ele é processo, mas a criatividade ela acontece a partir do caos. E é um pouco disso que a gente vai falar agora, no caso de vocês, com algumas atividades. Então, deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém tinha mandado alguma pergunta aqui. Estou pensando no empresário que quer voltar como era antes. Exato. Não tem como era antes. Eu acho que quanto mais rápido a gente passar pelo processo de negação, mais rápido vocês vão estar dentro de uma nova realidade e pegar essa nova situação. E sim, reuniões virtuais veio para ficar. Hoje, por exemplo, eu tive reunião com Florianópolis, com Lages, com São Paulo, com Lisboa e com a Estônia. Imagina, eu de Bom Retiro. Então, eu tô 5 cidades internacionais. Amanhã eu tenho reunião com a Holanda e tenho reunião com Londres. Então, olha a facilidade como se tem de estar nessas situações. Eu queria muito ouvir de vocês, cada uma de vocês, chegar numa hipótese de um novo cliente. Qual seria um novo cliente ideal para você, Lúcia? Pode começar, 90 segundos. Oi, Diogo. Tava jantando. Desculpa aí. Qual foi a tua pergunta? Qual é a minha o quê? Qual seria um cliente ideal hoje para você? Esquece o que passou, pensa num novo cliente ideal.
Então, eu acho que no meu ramo é assim, é aquele que concentra todos os seguros dele comigo, né? Porque o que eu vejo hoje que eu tenho de dificuldade também é aquele cliente que faz o seguro de automóvel comigo, mas faz o seguro de vida com o banco, ou faz o seguro de residência com a cooperativa, ou não tem o outro seguro também. Então, seria englobar aquele todo o negócio dele comigo, desde a empresa, os funcionários, né? Esse seria o cliente ideal para mim hoje, né? Em termos de negócios, né? Que tipo de seguro existe fora do Brasil que dá muito retorno financeiro, mas que aqui no Brasil não é comercializado? A maioria dos seguros são muito similares ao que a gente tem no exterior, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, eu tive esses tempos uma consulta de um seguro de responsabilidade civil judicial de um cliente que estava exportando e precisava fazer um seguro lá. Eu não consigo comercializar lá na Argentina, que era o caso dele, né? Então, esse tipo de seguro eu não tenho para comercializar. Eu consigo fazer apenas em território nacional, né? Alguns casos que eu faço em território nacional me dão cobertura para o território da Argentina, Mercosul, alguns itens me dão, mas não são todos. O que ele precisava naquele momento era o contrário. Ele precisava, porque ele estava vendendo produtos lá, e ele precisava que a origem do seguro fosse lá, e isso eu não tenho para comercializar. Mas que tipo de seguro você acredita que, por cultura, o brasileiro não faz, mas lá fora o pessoal faz? Assim, ó, seguro de vida e seguro contra terceiro de automóveis. Lá é obrigatório seguro contra terceiro, porque assim, ó, o teu bem, o problema é teu, tu faz o que tu quer. Mas o seguro contra terceiro de automóveis é obrigatório, porque se eu bater em você, eu vou ter como te ressarcir amanhã. Então, isso é uma coisa que lá é obrigatório e que aqui não é, né? E o seguro de vida que eles têm os agentes de seguros e que é uma coisa que eles nascem já com seguro de vida e previdência privada, que é para garantir o teu futuro. Aqui tem para vender, mas não é costume da gente fazer. Você tem possibilidade de vender previdência privada? Sim, eu vendo. Tá. E você já pensou em algum tipo de ação relacionado à previdência privada? A gente faz algumas, mas assim, é muito tímido perante o que os bancos fazem. Porque quando você pensa em previdência privada, você pensa principalmente não em garantir o futuro, mas o que você pode ter de abatimento no imposto de renda. Né? Então, é um pouco diferente assim, o pensamento de uma corretora de seguros com um banco, porque o banco ele oferece justamente o abatimento, né? Porque como ele conhece as tuas finanças, eu não conheço o meu cliente nesse ponto, diferente de um banco que você entra lá como cliente e ele conhece todas as tuas finanças, né? Eu conheço os teus bens, alguns bens onde eu posso entrar, então onde você me permite entrar. E você diz, olha, Lúcia, eu tenho esse seguro para fazer ou aquele, né? Quando eu falo como atividade financeira, o meu cliente não me entende como uma atividade financeira. Isso é que eu vejo de diferença entre digamos assim, a minha corretora e um banco, né? Porque o banco, você olha lá e você assim, já chegou a conversar com os clientes? Alguns sim, não todos, né? Entendi. E você já conseguiu, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Você já chegou a conversar mais próximo do teu cliente para explicar essas outras situações que você tem? Então, alguns clientes a gente consegue ter uma intimidade, que eu digo, né, um pouco maior, né, Diogo? Porque quando você fala na parte financeira, o cliente pensa assim, o que ela está querendo saber, né? Então, como eu te disse, diferente de você chegar no banco, não, eu estou expondo para você. Por exemplo, uma pergunta que eu tenho no nosso questionário é qual a tua renda? Quando você faz, como comércio, digamos assim, né, apesar de ser uma prestação de serviço, mas eu estou vendendo um seguro para você, quando eu te pergunto assim, qual a tua renda? Mas por que tu quer saber minha renda? Ele não entende que isso é uma informação necessária para mim como consultora de seguros.
né? Certo. Infelizmente, no Brasil, o corretor de seguros ou a seguradora, ela tem uma visibilidade muito ruim, eu acredito, sabe? Diferente de quando você chegar, não, eu fiz seguro no banco, não, tá tudo certo, é tudo com o meu banco. O gerente de banco, eu vejo ele assim, perante os brasileiros como, nossa, ele cuida do meu dinheiro, ele sabe tudo que eu tenho, né? Se eu perguntar para você pode ser. Você tem algum produto, de seguro contra desemprego? Tem algumas companhias que dentro do seguro de automóvel, eles quitam o seguro de automóvel, ou dentro do seguro de vida, que chama-se seguro prestamista. Então, se você perder um emprego, desde que você tenha um tanto X, né, de anos lá dentro da empresa, tanto de meses, não de anos, desculpa, eles vão quitar o restante do teu seguro, né? Mas não tem isso no mercado. Então, assim, existem algumas coisas que a nossa legislação e as companhias de seguro estão atreladas a ela, elas não têm produto para comercializar. Porque eu sou intermediária, eu não tenho produto para vender. Né? Então, eu sou só intermediária das seguradoras. Eu, como corretora de seguros, eu tenho uma gama de seguradoras que eu tenho produtos a escolher para te oferecer. Né? Então, eu sou uma consultora dizer, não, esse aqui é menor para você do que aquele. Tá. Vamos dar um giro, a gente já volta aí, tipo, eu tenho algumas outras perguntas. Certo. Carla, qual seria um cliente ideal para você nessa nova realidade? Oi. Então, diante dessa nova proposta, né, que eu estou trabalhando, o que eu busco? É esse pequeno empresário, né, pequeno microempresário, com a proposta de redução de custo na parte administrativa deles. Então, eu já acho que o que poderia, né, se tornar esse meu cliente seriam justamente, como tu falou ali do MEI, né, essas pessoas que estão começando, que têm uma pequena empresa, que precisam dessa parte administrativa, mas que daí tem essa opção de terceirizar, né, reduzindo o custo trabalhista, custo com local, com equipamentos, essas coisas. Você já chegou a entrar em contato com as empresas que demitiram nesses últimos tempos aí em Lages para ver se eles estão recontratando de alguma forma? Não. Tá. Isso nem passou pela minha cabeça. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no grupo aqui uma situação da Juliana, que demitiu uma galera e agora tem a necessidade de pessoas. Não que a Juliana precise contratar os seus serviços, mas é um modelo de nova situação. Isso vai acontecer. Sim. A Juliana talvez não, com certeza ela não teria a necessidade de contratar novas pessoas, mas sim contratar prestadores de serviços para demandas específicas. É isso, Juliana, ou mais ou menos? É basicamente isso. Até a gente tinha um projeto de fazer os corretores conectados, que era basicamente eles estarem trabalhando, não necessariamente aqui na imobiliária, mas que a gente pudesse fazer reuniões diárias e prestar esse serviço para nós de corretagem, né? Cada um numa função, mas cada um em home office trabalhando. Até seria os corretores conectados, seria uma adaptação ao mercado de hoje, né? A tua dificuldade, Juliana, qual atividade de fato que você está com um gap de demanda? Venda. Na verdade, sim, o gerenciamento das questões das vendas. Tanto que a gente, há 1 ano e meio, a gente acabou mudando o formato, não só trabalhar como imobiliária padrão, que é venda e locação, mas pegar poucos proprietários, né, trabalhar no gerenciamento patrimonial deles, mas assim, reduzir um pouco os proprietários para que eu pudesse dar uma maior atenção para eles. Por exemplo, assim, a gente tem proprietários aqui na nossa imobiliária que eles têm 15, 20 imóveis. Então, poder oferecer para eles um serviço mais personalizado, algo nesse sentido. Mas hoje meu gancho é na venda. Você
Mais vendedores, você diz? Mais vendedores, mais corretores. Na verdade, hoje o que falta é justamente esses corretores que possam intermediar a venda, né? Porque a locação tem processo administrativo e é aquilo ali. Mas a venda, como tem que mostrar, tem que ter uma questão da própria gestão, porque assim, não é só apenas vender, tem que apresentar a documentação, a visita, a própria informação para quem está comprando de financiamento ou escritura, mas hoje seria mais a questão da venda. E você já chegou a procurar no mercado local corretores que poderiam fazer isso de forma autônoma, sem vínculo com vocês? Procuramos alguns conhecidos, na verdade, que pudessem prestar esse serviço para nós. Alguns estão um pouco com medo, porque, assim, aqui na nossa região, entende-se o corretor trabalhando na imobiliária, o cliente chegando até aqui, ele captando esse cliente, indo ofertar. Só que ocorre que eles estão tudo digital hoje. Então, algumas propostas que a gente fez para alguns conhecidos recusaram, disseram que preferem trabalhar vindo aqui diariamente, daqui como se pegasse o cliente na mão e tivesse que levar no imóvel. Trabalhar desse formato, home office, mais esse gerenciamento, tudo online, duas pessoas que a gente falou não quiseram, recusaram, inclusive. E você já procurou pessoas em outros segmentos de mercado que perderam seus empregos e agora poderiam ser corretores? Então, por exemplo, pega um varejo, talvez uma loja que está com bastante dificuldade de retomar as atividades e acabou demitindo uma galera. Os melhores vendedores daquela loja não poderiam ser bons corretores? Até a gente conversou com os representantes comerciais, porque assim, ele já tem essa noção, digamos, de estar na rua, de ter tudo em sistema, de estar... Porque assim, uma coisa que a gente fala, corretor bom é corretor na rua, não é aqui no escritório, tá captando, ofertando. A gente procurou um representante comercial, que acaba tendo digamos, essa visão. E só que o nosso detalhe é por causa do próprio conselho, né, do Cresci, que para fazer essa intermediação tem que ter o curso, tem que ter o Cresci, e hoje um curso ele está na base de 2.700, R$3.000, então não quiseram investir para depois colher os resultados, né? Então, essa foi a nossa segunda dificuldade que a gente Você consegue... Pensamos nos representantes comerciais, só que não quiseram investir no curso para poder trabalhar conosco dessa forma. Você, por exemplo, eu lembro, eu já trabalhei nesse segmento faz bastante tempo, há uns 10 anos atrás, e essas pessoas não poderiam captar os clientes para vocês, e vocês demonstrariam o imóvel de forma online, ou você ainda acredita que você precisa estar lá presencialmente acompanhando o cliente de vocês? A questão da captação, a gente tinha imaginado pegar uma pessoa também para ficar na rua e a gente fazer como a gente teria o Cresci, fazer essa parte mais burocrática. Hoje aqui lá na nossa região, o pessoal ainda é muito de visitar mesmo, de querer ver. Tanto que a gente estava viabilizando aquelas câmeras para fazer um tour virtual, então disponibilizar para o cliente justamente isso, a casa, ele vai estar lá na casa dele e vai estar andando por alguns imóveis exclusivos que nós temos para estar fazendo isso. Mas são tudo ideias, né? Mas ainda aqui em Lages ainda é a visita, está em loco, tirando as medidas, que eu acho que o que vende hoje propriamente são essas visitas. E pensamos só num captador, mas não levamos para frente, só ficou em contratar o captador e a gente dá essa continuidade, né, liberar a capta, porque toda captação, por lei, eles têm um percentual na venda, mas a gente não acabou não dando continuidade, justamente por falta de tempo. E você já testou, já fez alguma vez algum teste da chave na própria entrada do edifício, naquelas bocas de lobo digitais,
onde o próprio cliente pode acessar com uma senha, pegar a chave, abrir o imóvel e ele mesmo fazer a visita? A gente até pensou, mas hoje o que vende são argumentos, né? Assim, na casa, a gente é meio que um design de interior, a gente monta para ele, que tem clientes que eles conseguem visualizar a casa reformada, o projeto pronto, e já tem clientes que conseguem, nossa, que infiltração, que é sala muito grande, sala muito pequena. Então, esse tour virtual era basicamente para ele conhecer. E será que... Pode falar. E vocês estão pegando qualquer imóvel ou vocês estão sendo mais seletivos, Juliana? Mais seletivos. De 1 ano e meio para cá, a gente, as pessoas, digamos assim, de um valor para baixo, a gente até acaba dizendo que não tem a intenção de trabalhar, até porque a gente não pode ofender a pessoa também, né? Mas nós já estamos padronizando, trocando a questão das fotos, divulgação, justamente por aquele detalhe, trabalhar com menos proprietários, no entanto, que tem um patrimônio maior. Mas já estamos filtrando aos pouquinhos, porque tem alguns ainda que são conhecidos, que tem um valor X, que deixam os imóveis conosco, mas já começamos a filtrar bastante. Já diminuímos, nós chegamos a ter 130 imóveis no site. Hoje já estamos com 72, eu acho, 70 imóveis, e queremos diminuir mais ainda. Mas já começamos a fazer esse filtro. Legal. Eu conheci uma imobiliária lá em São Paulo que faz um trabalho bem interessante no sentido de elas se posicionaram como eu posso ter certeza absoluta de visitar um imóvel daquela imobiliária porque eu não vou ter surpresa. Então, eu não vou ter infiltração, eu não vou ter problemas de elétricos e afins, por causa que eles só vendem, eles até reformam uma boa parte dos imóveis que entram, mas eles não pegam imóveis problemáticos. E aí isso trouxe a questão da virtualidade. Então eu posso ter a boca de lobo automática ali e o cliente ir naquele imóvel porque é 100% de certeza que aquele imóvel não tem nada escondido ali, sabe? É bem isso que a gente vem fazendo. Os imóveis que estão irregular na documentação, que justamente tem alguma parte de infiltração, ou até mesmo a própria área de risco, como Lages tem alguns pontos que ainda tem isso. Então, já estamos filtrando, tentando, enfim, tirar do comércio. Assim, uma coisa que a gente sempre fala que, de repente, como o Lages tem hoje 230 e poucos corretores e 40 imobiliárias, então a gente vai filtrar bastante e assim, a gente consegue trabalhar bem no formato. Legal, ótimo. Beleza. Marlene, qual que seria o teu novo cliente ideal? O Diogo, assim, ó, partindo o que temos hoje, não contamos mais, né? Então, vamos para frente para um outro cliente. É o cliente que fica mais em casa, mas também esse cliente é um cliente que sente muita falta de vir na padaria, de vir almoçar. Eu percebo, assim, que agora que eles começaram a retornar, eles, nossa, que saudade, como é bom quando eu estou aqui. Então, tem todo esse lado também de proximidade, porque ficar só em casa, você receber a refeição em casa, tudo é totalmente diferente. Então, eu ainda estou assim, estou navegando em algo que eu ainda não conheço. Então, como você colocou ali no começo, né, que você disse que as crianças aprendem mais rápido. Meu Deus, já me reinventei tantas vezes na minha vida, já fiz tanta coisa, já fui funcionária pública, já tive uma distribuidora de frangos, uma padaria. Agora, meu Deus, mais uma reinvenção? Será que eu alcanço? Eu tenho que rir um pouco, né, porque senão fica muito séria a coisa. Mas assim, eu vejo que o cliente ele fica carente. E porque eu tenho um público que não é um público jovem. Talvez eu tenha que migrar para um público mais jovem,
delivery, Não, que eu não deixa, tenho deixa, ainda. deixa, eu- deixa eu fazer uma pergunta, Marlene. Bem interessante isso que você posicionou. Talvez você não precise mudar o seu público. Né? As pessoas que são o teu público atual, qual é a tristeza, qual é a dor delas atual? Mas é justamente isso. O que que aconteceu agora, que eu te falei ali? O pessoal está retornando e eles estão tristes, com uma solidão muito grande, porque o meu cliente não é o jovem, são as famílias, casais, e normalmente eles moram sozinhos, os casais também. Então, eles não querem ficar em casa. O momento que eles saem é sentar no restaurante. Então, assim, olha uma coisa tão básica que eles gostavam de chegar lá e dizer assim, eu gosto de almoçar aqui porque aqui tem uma toalha de tecido na tua mesa. Olha uma coisa tão simples, né? Mas tinha. Hoje eu tive que tirar tudo, hoje eu não tenho mais toalhas, não tenho mais nada. Então, vai mudando as coisas. Sim. Então assim, eu não sei para que lado assim eu deveria ir. Mas essa carência, ela existe. Sim. Você já experimentou criar experiências parecidas com o que a pessoa tinha no teu estabelecimento, na casa das pessoas? Eu vou te dar um exemplo. Seria um prazer agora nós agora a gente está em 7, nós 7 conversando agora, 8, comendo ao mesmo tempo as tuas coisas, como a gente fez aquela vez que eu dei uma palestra lá para vocês no teu estabelecimento. E eu lembro que naquela época todo mundo passou uma boa parte do tempo do evento elogiando alguns doces que tinham lá na mesa. E agora até salivei. Então, será que, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem essa reunião agora, cada uma das 8 pessoas aqui poderia receber um kit seu e estar experimentando e comendo ao mesmo tempo? Porque você vê, o pessoal tava, a Lúcia estava até jantando agora. Isso é permitido. Eu posso desligar minha câmera aqui e me lambuzar com um doce aqui agora, porque eu tenho essa particularidade, né? Então, como você pode, Marlene, criar essas mesmas experiências, não iguais, mas parecidas, com as pessoas que estão em casa? Eu particularmente, eu sinto muita falta de ter uma boa opção de comida. É pena que eu estou em Bom Retiro, não estou em Lages, mas eu sinto muita falta de ter uma boa opção de alimentação gostosa como eu tenho no teu estabelecimento ou algo assim. Como você imagina criar experiências como essas? Eu e o meu pessoal, a gente está estudando algumas formas de fazer isso, né? Criar kits de café da tarde, kits de café da manhã, nesse sentido. Marlene, você já pensou, olha só que interessante, você já pensou em criar um café? Desculpa, qual que é o nome do teu estabelecimento? Tá falhando. É Pádua. Qual? Pádua. Você já pensou em criar o café da tarde da Pádua, das 5 horas da tarde, em que você ganha um kit do café e você acessa que nem a gente está aqui agora, e o objetivo do café da tarde é a gente trocar experiências e ver como a gente está e se relacionar e gerar uma grande comunidade de pessoas que se falam todo dia. Eu tenho visto muitas pessoas passando dias e dias e semanas sozinhas, sem ligar para ninguém, sem se relacionar com ninguém, e você poderia trazer essas pessoas para dentro de um evento online, e o evento online é o café da tarde, sabe? E cria esse movimento. Eu acho que tudo é uma questão de substituição. Talvez você já passou por várias outras empresas. Talvez o volume de faturamento que você tinha antes no presencial, eu não sei se você vai chegar, eu não sei se você vai ultrapassar, mas é tudo uma mudança de concepção. Então, como você pode, inclusive, usar o teu café da tarde
para resgatar muita gente que está para baixo sem nenhum tipo de relacionamento, sabe? Então, usa a tua rede de relacionamento e cria um café da tarde. Tem algumas ferramentas que cabem 200 pessoas dentro do Zoom, por exemplo, sabe? Então, imagina 200 pessoas recebendo o teu kit todo dia e tomando um café da tarde no final do dia e podendo trocar experiência porque passou o dia isolado, sabe? Eu acho que a gente tem que, além do alimento, nossa, essa ideia ficou bem bacana. Já comecei a imaginar como é que eu vou fazer isso, mas justamente eu senti essa tristeza nas pessoas. Eu acho que aí vem o encontro, isso, né? De você ficar só em casa. Eu acho que assim, os relacionamentos, a proximidade é algo sensacional. E ela vai voltar. Em breve ela vai voltar. Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano. Mas eu acho que o mais importante são as trocas, sabe? Como a gente está aqui agora. E esse tipo de relacionamento ele também é importante. Não só o abraço, vamos dizer assim, mas as trocas, o conhecimento e o afeto também nesse tipo. Então, e nada melhor do que ter isso comendo algumas coisas gostosas, né? Então, cria o café da tarde, sabe? Pelo menos do núcleo das mulheres. Amanhã vocês vão chamando mais gente, enfim, e vira um gigantesco café da tarde mais pra frente. São ideias bacanas, né? Temos que mexer com as ideias, tem que fazer fluir agora as coisas. Boa. Ideias a gente até tem, mas o problema é você colocar isso no papel e fazer isso funcionar, né? Então tem que fazer esse trabalho, nessa. Mas eu tenho almoço, eu tenho café, eu tenho tanta coisa lá que dá para. Eu acho que o almoço ainda eu acho mais difícil. Eu assim, eu acho que o almoço para você levar para a pessoa chegar quentinho. Não é fácil. Então, eu sou um pouco chata. Eu quero as coisas com muita qualidade, com muita perfeição. Então, eu esses dias fui almoçar no meu filho, fiz a marmita, peguei o carro, fui lá. Quando eu cheguei lá, o alimento não estava como eu gostaria que estivesse. Não estava tão quentinho como eu gostaria. Então, eu acho assim que é complicado. Mas temos que achar formas, né? Tem um pessoal em Floripa, Malene, eles entregam porcionado e a pessoa finaliza em casa. Então, você termina o molho ali numa frigideira e joga por cima do macarrão. Ou então, enfim, o Ostradamus está fazendo isso. Depois dá uma olhada. O Ostradamus está fazendo isso e outras empresas também estão fazendo isso, onde o Delfino em Floripa está fazendo isso também, onde você finaliza o processo em casa. Então, você leva separadinho, né? Você leva separado. Isso, porque legal. Ontem eu estava vendo sobre isso, engraçado, né? Ontem eu estava vendo sobre isso, essa modalidade bem bacana. Você leva o bife, mas você leva o molho, a madeira separado. Daí você chega em casa, você monta na hora, né? Pô, eu vou ser sincero. Eu fui pra... De vez em quando eu me meto no meio do mato em Urubici com meu filho e com a Fran, porque às vezes bate a doideira de ficar em casa muito tempo. E eu não tô indo pra muita gente, mas eu vou pro meio do mato que eu conheço em Urubici e aí lá a gente aproveita. E no meio do caminho, geralmente eu pego uma marmita ali no Bodegão. Não sei se vocês conhecem o Bodegão em Urubici. Enfim, e eu vou te falar, é a marmita mais cara da vida, horrível, a experiência é horrível, porque você paga, sério, você paga, sei lá, teve um prato que eu paguei outro dia R$80 e veio numa marmita, tudo junto, assim, uma lasanha, era para ser uma lasanha de 4 queijos e tudo mais, e, enfim, horrível. Virou então, 10 queijos junto. Exatamente. Então, como vocês podem aproveitar essa situação para criar experiências melhores como essa, sabe? Então, pensa sempre na questão da experiência.
Deixa eu ver quem tá mais aí. A Arlete tá aqui ainda? Não, a Arlete saiu. Tranquilo. Janelise, quem seria o novo cliente ideal para você? Eu vou falar agora um pouco do teu segmento. Eu acho que o teu segmento é um dos segmentos que mais vão exponencializar nos próximos meses, se já não está potencialmente maior. Está tendo um acréscimo de 60% no e-commerce e isso veio para ficar. As pessoas que estão voltando a abrir os seus comércios, elas estão percebendo que as pessoas acostumaram a comprar online e é tudo uma questão de costume mesmo. Um novo processo, ele leva, eu sempre falo, 60 dias para mudar. Então, já se passaram 90, então as pessoas mudam a concepção. Eu não consigo ver hoje eu comprando uma geladeira presencial ou comprando algo. Isso já estava acontecendo muito forte, porque os eletrodomésticos e tudo mais presenciais são sempre mais caros do que pela internet, mas parece que a coisa potencializou. Como é o teu novo cliente ideal? Como você imagina isso para você? Janelise? Que tá mudo. Acho que saiu. Tá mudo. Oi, Nara, tudo bem? Eu não tô conseguindo te escutar. Estava desligado, estava Agora foi. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? A Nara estava quietinha aí. Eu estava só ouvindo, né, e acompanhando. Amei essa última proposta, aliás, as propostas para Marlene, né? Eu acredito que realmente é uma coisa que tem sentido, né? E eu estava pensando aqui, Marlene, agora vou meter o bedelho aqui. Eu tenho um grupo pequeno que está com uma saudade. A Marlene saiu. A Marlene saiu. Mas, eu falo com a Marlene outra hora. Eu então. acho que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena. Vou provocar a Marlene. Nós temos um grupo pequeno, relativamente pequeno, acho que umas 12 pessoas que estão morrendo de saudades e querem se encontrar. Então, acho que eu vou organizar com elas um cafezinho da Pádua, café virtual da Pádua. Tá bom? Eu vou entrar em contato com elas amanhã e depois já entro em contato contigo, ok? Podemos, claro. Olha só, já estamos fazendo negócios, viu? É isso aí, ó, viu? Que legal. Diogo, valeu, foi muito legal, embora eu esteja numa fase de transição. Eu estava tentando ir por uma consultoria educacional, só que com a história do corona, né, as coisas, como nós vivemos num mundo líquido mesmo, né, as coisas, Então, na verdade, estamos aí na transição também, né? Mas tudo bem, valeu, foi ótimo te ouvir, foi ótimo ouvir as meninas. E você está indo para qual caminho hoje, Nara? Como? Eu não ouvi. E você está indo para qual caminho? Você está indo para qual caminho não agora, sei, Nara? Por enquanto eu estou navegando e não sei. Ainda não tem nada definido, Diogo, nada. Que bom. Vamos ver. Não, legal. Eu acho que agora eu tenho muitos amigos também nessa pegada de se reinventar. Eu acho que quanto mais você lê e mais procurar informação, em pouco tempo surge, sabe, né? Nara? Você vê, agora aqui, trocando uma ideia, a gente cria uma hipótese. Eu acho que as hipóteses, elas não são difíceis de se criar, e eu acho que a gente tem que perseguir as hipóteses. Então, cria a hipótese, testa a hipótese, cria a hipótese, testa a hipótese. Eu acho que esse processo ele é bom pra gente, e esse processo, na hora que bate, encaixa, sabe? Então, acho que a gente só não pode parar de testar. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso aí, vamos nessa.
Boa, beleza. Eu não sei E eu se vou aproveitar e dar um tchau para vocês, porque eu tenho um outro compromisso agora. Valeu? Até, pessoal. Um abraço. Valeu. Carla, você tá aí? Estou. Beleza. Eu acho que a tua situação é uma situação muito mais de ir atrás das empresas que demitiram muita gente, sabe? Tem muita empresa que fez esse processo e está voltando. Então, por exemplo, eu acredito que uma Janelise deve ter passado por um processo negativo no primeiro mês e agora está explodindo, sabe? Outras pessoas, como a Juliana, também comentou que passou pela essa mesma situação. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Pega esse tipo de empresa e começa isso. Outra dica que eu te dou. Conversa com o pessoal do Orion. Tá? Tem muita startup que é muito boa de tecnologia e horrível de gestão. Horrível. E eu trabalho muito com o segmento de startup. E na Glóbulo a gente contratou uma pessoa que fazia exatamente isso que você está se propondo a fazer. E ela trabalhava do Espírito Santo. Então, ela ajudava a gente de lá do Espírito Santo. Então, eu tinha um terceirizado para a gestão administrativa, que era a nossa pessoa que puxava a nossa orelha. E eu tinha uma outra pessoa que era o nosso financeiro, também terceirizado. Então eu acho que procura essa galera da inovação, porque essa galera sempre tem essa necessidade de ser melhor administrativamente, principalmente na questão de criação de processos internos. Eu não sei se você tem algum tipo de expertise nisso, mas sim. Mas a criação de processos internos é um grande gap das empresas de inovação, porque elas são muito boas tecnologicamente, elas podem até ser boas comercialmente, mas eu acho que 30% de uma empresa são os processos internos. E se você não mapeia esses processos internos, você sofre muito ao longo do processo, com erro e volta, erro e volta. Então, duas frentes que eu faria para você são essas. Procure as empresas que demitiram muita gente, que talvez eles estejam precisando de pessoas agora, mas eles não querem recontratar por medo, e talvez você possa oferecer seus serviços. E o outro, procure as empresas de inovação, porque elas precisam desse tipo de serviço. Conversa com o Clayton lá no Orion. E um outro, terceiro mercado que talvez você possa auxiliar são profissionais liberais, como médicos, dentistas e tudo mais. Esse pessoal ele também tem um problema seríssimo de gestão, e aí vale a pena você conversar com esse pessoal e ver se não faz sentido esse tipo de serviço. Legal, obrigada pelas dicas. Fez todo sentido para mim, e são coisas que não tinham passado pela minha cabeça ainda. Aproveita a CIL e pede para eles uma relação de empresas que tem no máximo um colaborador. E aí talvez essa seja uma boa lista para você começar a conversar. Que talvez quando a pessoa é a própria empresa, ela tem uma deficiência de ter tempo para gestão. Então pode ser um bom mercado para você. Legal, obrigada. Janelise, tá aí? Não. Acho que a Janelise não tá. Betana. Também não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês a apresentação que eu coloquei agora, eu vou mandar para a Betana e a Betana compartilha com vocês. E eu também vou mandar para vocês um material de pesquisa de tendências, que é bem interessante para vocês compartilharem com as meninas, que vale muito a pena para o segmento de mercado de vocês. Legal. Tá bom? Espero que tenha dado só um tilt leve aí. Oi, Betana. Não sei se tu me chamou que eu fui ali arrumar um negócio na impressora. Eu queria, se você tivesse algum material, alguma coisa sobre evento, algum material sobre tendência de reuniões, eu sei que está muito online, mas qualquer coisa de novidades aí me ajuda também, por gentileza.
Tá. É uma coisa que você precisa estruturar agora, Betana, é transformar a mentalidade de reuniões das associações comerciais em uma mentalidade de reunião online. Isso vai mudar. Existem várias ferramentas para isso hoje em dia. A maioria das empresas que trabalhavam com eventos, elas migraram para a gestão de eventos online. Eu vou te mandar algumas coisas, tem algumas ferramentas bem interessantes que você pode utilizar. O próprio Simpla, o próprio... tem outras ferramentas que eu vou mandar para você, mas essa parte de eventos, ela se transformou para eventos online, e os maiores eventos estão acontecendo de forma online, então vale muito a pena participar. Legal, obrigada. Tá bom? Gente, obrigado, uma boa noite. Eu estou sempre à disposição, vocês têm meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dificuldade também, é só me mandar uma mensagem que a gente pode trocar uma ideia com vocês. Nossa, imagina, a gente que agradece essa oportunidade, várias... Ó, eu tô olhando aqui, é 10:50, então praticamente 2 horas que a gente não viu passar, né? Muito bacana, muito bacana. Obrigada mesmo. Que bom, gente. Uma boa noite para vocês e espero que realmente vocês encontrem esse novo caminho que vocês estão precisando. Amém. Obrigada, sucesso para você também. Boa noite. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu, Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite.